acho muito bonito esse texto. Ele parece que toda vez que a gente vai ler, ele está atual na nossa vida, né? E a gente está vivendo algumas situações bem complicadas, né? Que é meio que impossível a gente não se preocupar, não se descabelar, né? Não ficar ansioso, preocupado. E eu acredito assim que muitas das vezes a gente pensa, será mesmo que o Senhor está cuidando de mim? Né? É tanta crise financeira, é tanta doença, é tanta coisa ruim acontecendo que a gente, infelizmente, acaba sendo levado, né, a pensar que Deus talvez não esteja cuidando de nós. Né? É algo que, inconsequentemente, a gente já está pensando, será mesmo que Deus está cuidando? Até agora, né, financeiramente, estou nessa situação, ou até agora né, o auxílio emergencial não saiu da análise, e tantas outras coisas, né, conforme que faz a gente pensar mesmo na questão do cuidado de Deus para conosco, né? E uma das coisas assim que a gente se esquece é do valor que a gente tem, né, diante disso. No texto ele fala que o Senhor ele cuida, né, do campo, das flores, dos pássaros, quanto mais ele vai cuidar de nós, né? Então esse texto ele nos leva a lembrar do valor que nós temos para Deus, né? E uma coisa também muito importante que a gente acabou de cantar foi a prova do amor de Deus para conosco, né? Ele morreu numa cruz, ele se deu, ele se doou por amor a nós, né? Ele nos ama, amém? E diante desse texto, Jesus ele se dirigiu aos seus discípulos, né? E ele trouxe o valor de cada um deles, né, através desse texto. E quando nós lemos esse texto, automaticamente é como se a gente lesse tudo que está falando, parece que do jeito que Jesus falou, ele falou bem calmo, né? Não se preocupem, cuida até dos lírios. Eu vejo assim, tipo, como se fosse um som de Jesus falando nesse texto, de tanto assim que esse texto traz alívio para o coração, sabe? Descanso para a alma. E uma coisa que Jesus quer nos lembrar novamente é que Jesus ele quer aliviar você das suas preocupações. Lá no versículo 22, diz assim: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então, eu acredito que uma das situações mais frequentes, né, não vamos falar que as mulheres são mais que os homens, mas muitas vezes a gente fica preocupado, né, com a roupa, fica preocupado com o que a gente vai calçar, com o que a gente vai vestir, ou muitas vezes com o que a gente vai comer. A gente se preocupa muito. Não que não seja importante, mas é que às vezes as preocupações, elas acabam tirando o nosso foco e faz com que a gente se esqueça que Deus está cuidando de nós, né? Ele fala que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então Jesus ele quer nessa noite aliviar as nossas preocupações, amém? Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus, capítulo 6, versículo 26 diz assim: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, novamente o Senhor está dizendo aqui que o Senhor, Ele cuida até dos pássaros, né? Eles não plantam, eles não colhem, eles não fabricam, eles não têm depósitos, né? E o Senhor alimenta todos eles todos os dias, né? Quanto mais a nós,
né? Qual que é a diferença de nós para um passarinho? Certeza que a gente vale mais que um passarinho, né? Então, Deus cuida dos mínimos detalhes. E por que será que Ele não ia cuidar de nós? Né? Por que será que Ele não ia suprir as nossas necessidades? Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7. Lucas, capítulo 12, versículo 7. Lucas, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Eu acho muito engraçado esse versículo, porque meu cabelo ele cai muito, né? Todo lugar eu deixo um pouco de mim, né? Igual eu vi uma brincadeira. Eu acho muito interessante esse versículo, porque o Senhor, Ele sabe até quantos cabelos caiu da nossa cabeça. Né? Você vê o cuidado de Deus para conosco. E mais uma vez a gente tem que se perguntar por que eu não consigo confiar num Deus que é de detalhes. Né? O Senhor, Ele cuida até dos passarinhos, Ele sabe até quantos fios de cabelo caem da minha cabeça. Por que Ele não vai se preocupar com o que eu vou comer? Né? Por que Ele não vai prover a minha necessidade financeira? Amém? E também lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 9. Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 9. Amém? Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algum de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, o que a gente lembra, mais uma vez, lendo esse texto? Que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. É difícil, eu sei, é difícil, a gente fica doido. Né? Meu Deus, o que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como que vai ser? Será que eu vou conseguir ter cliente? Será que eu vou conseguir fazer uma boa venda? Será que meu emprego vai voltar ativa? Será que eu vou perder o emprego? A gente fica desesperado. Eu sei, é difícil. Mas a gente não pode deixar que isso domine a nossa mente, que isso domine os nossos pensamentos. Amém? Lá em Salmos, capítulo 154, Salmos 154, versículo 18 e 19. Salmos 154, 18 e 19. Diz assim: Perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Amém? Em Salmos ainda, capítulo 37, versículo 25. Diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Em Salmos também, capítulo 34, versículo 18 e 19. Diz assim: Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Então, mais uma vez, que a nossa mente, ela possa sempre estar cativa à obediência do Senhor. Como assim? Que nós possamos pedir para o Senhor receber esse alívio, né? Porque hoje Ele está falando com a gente que Ele quer aliviar as nossas preocupações. Então, que nós possamos entregar a Deus todas as nossas preocupações, entregar o nosso coração, entregar a nossa mente e acreditar e confiar que perto está o Senhor de nós e que Ele é um Deus de detalhes, que assim como Ele sabe quantos fios de cabelo caem da nossa cabeça, quanto mais Ele vai suprir as nossas necessidades maiores, né, do que um fio de cabelo, do que os passarinhos, do que os campos e as flores. Amém? E Jesus quer tirar a ansiedade do seu coração. No versículo 25 de Lucas 12, diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, não vai adiantar nada a gente ser ansioso. Ela não vai mudar a nossa vida, ela não vai gerar solução, ela não vai causar algo, de benefício para nós, né? E a ansiedade, ela é uma coisa muito, muito, muito complicada. Porque quando você está ansioso, você, aos poucos, começa a dar dor de cabeça, você começa a passar mal, uma coisa que você não consegue explicar. Né? Em algumas pessoas chega até a dar dor de barriga, você passa mal, dá tonteira, dá tudo que é coisa. Tudo por culpa da ansiedade. Né? A ansiedade é uma coisa séria. Quem sofre de ansiedade sabe o quanto é difícil. Né? Uma coisa vai levando a outra, quando vê você já está desesperado, agoniado, meu Deus, o que vai ser, o que vai ser, o que vai acontecer? Então, a ansiedade, ela te afasta da qualidade de vida cognitiva e emocional. Como assim? Quando a gente está num lugar, né, agora não pode mais, tem que ficar em casa, fiquem em casa. Mas quando a gente saía, né, estava com os amigos, com a família, quando a gente está ansioso, automaticamente a gente não está naquele lugar. Né? A nossa cabeça está em outro lugar, pensando e, meu Deus, o que vai ser? Eu tenho que pagar tal coisa, tenho que fazer tal coisa, isso, aquilo. E a gente acaba não aproveitando aquele lugar, a gente não aproveita as pessoas que estão ali. Né? E tudo isso vai enfraquecendo a nossa mente. Porque, através disso, a gente fica doente. Né? A gente pega um resfriado, a gente fica com dor de cabeça, a gente fica indisposto, a gente fica desanimado. Tudo isso porque a gente é ansioso, a gente tem ansiedade, a gente se deixa dominar pela ansiedade. Filipenses 4, a gente acabou de ler, mas destacando o versículo 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu acredito que é difícil a gente ler isso daqui e falar assim: tá, beleza, eu tenho que, então, se eu não posso sentir ansiedade, se eu estiver sentindo, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, pedir ajuda de Deus. Que a paz que vem de Deus vai preencher o meu coração. Ok,
Aí chegou na hora da prática, eu falo, Deus, não estou sentindo essa paz. Eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. Só que essa paz, vamos ler primeiro João capítulo 14, versículo 27. João capítulo 14, versículo 27. João capítulo 14, versículo 27. Diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus, o que a gente entende por paz, primeiro, né? Paz é quando está mil maravilhas, tudo dando certo, minha vida financeira maravilhosa, né? Estou gastando à toa, todas as contas pagas. A minha família está tudo certo, olha, a gente nunca brigou, nunca saiu faísca, tudo certo, todo mundo se ama. No nosso serviço a mesma coisa, olha, maravilhoso, eu me dou bem com todo mundo. É isso que a gente entende por paz, certo? Só que essa é a paz do mundo. A paz de Deus, e é a paz que João está falando, é uma paz diferente. Ela é a paz em meio à tribulação. Ela é a paz em meio à ansiedade. Como assim? Vamos ver o nosso mundo hoje, como que está. Uma bênção, né? Para não falar outra coisa. Financeiramente, saúde, família. Tem gente que não consegue conviver mais com a família, não consegue olhar mais para a cara da mãe, do pai, do irmão. Está complicado. Então, a gente não vai encontrar paz, certo? A gente fala, nossa, mas o Brasil hoje não tem como sentir paz olhando a situação do Brasil hoje. Só que a paz de Deus ela é diferente. Então, como que ela vai ser? Mesmo que todo mundo falando de coronavírus, Covid, todo mundo falando de dengue, de resfriado, todo mundo falando de problemas financeiros, muita gente sendo demitida, muitas empresas falindo, fechando, o que a gente vai fazer? Eu confio em Deus, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. É descansar, é viver um dia de cada vez. Né? É você entregar o seu coração e falar, Deus, olha, a Bíblia fala que eu não posso andar ansioso por coisa alguma. Na minha mente eu tenho que apenas pensar aquilo que vai me edificar. Né? E as preocupações, a ansiedade não vai me edificar em nada, só vai me causar estresse. Né? Então, que todos nós possamos receber essa paz do Senhor. Né? Jesus ele quer tirar as preocupações do seu coração. O Senhor, Ele quer tirar a ansiedade do seu coração e colocar a paz dEle. Não a paz que nós entendemos, compreendemos como o mundo diz, mas é a paz que vem de Deus, é através da intimidade com Ele, é através do amor, da presença, da busca com Ele. Amém? Existe uma ilustração que eu sempre... Na verdade, eu escutei ela quando era pequena. E toda vez que fala de paz, eu lembro dela. Não sei se alguém conhece. Mas se alguém conhece, finge que não sabe. Fala, olha, né, que legal. Que ela conta a história de um rei, né, que ele pediu para 2 pintores fazerem um quadro que simbolizasse a paz. Né? Aquele rei estava muito angustiado. Ele falou assim, olha, vocês dois, pinta aí uma coisa que simboliza a paz. E aí deu tempo para eles e chegou o dia de mostrar, né, a pintura deles. Aí chegou o primeiro pintor. Qual que era a pintura dele? Nossa, uma paisagem, uma cachoeira linda, com um monte de passarinho voando, aquela coisa linda. E chegou a vez do outro pintor. O outro pintor desenhou um cenário de guerra, né? Tiro, bomba, fogo, pessoas correndo, gritando, desesperado. E aí o rei ficou indignado, falou assim, isso daí é paz para você? Me explica isso, não estou entendendo. Aí o pintor falou assim, olha, se você for analisar lá no fundo do desenho, tem uma árvore com um ninho. E lá dentro tem um passarinho com seu filhote. Você vê que eles estão aterrorizados com a situação? Ele não está, ele está lá com seu filho, quietinho, quietinho, esperando. Isso significa paz. É em meio
à tribulação, em meio às pessoas gritando, meu Deus, né, tem que passar álcool em gel, ai, meu Deus, as lojas estão falindo, ai, os mercados estão doidos, as pessoas estão muito agressivas, é a gente permanecer ali, convicto que Deus vai cuidar de nós, Deus vai guardar a nossa família, Deus vai nos livrar, e a nossa vida financeira é o Senhor que tem o controle. Né? Nós lembrarmos e declararmos, toda vez que o inimigo tenta colocar no nosso coração que as coisas estão descontroladas, a gente precisa lembrar de que Deus está no controle, que nada saiu do controle de Deus. Né? E a gente precisa adquirir essa paz para o nosso coração. E a gente só consegue essa paz vindo de Deus, é através de Deus. Não tem como a gente receber essa paz se a gente não buscar em Deus. É através do convívio, da intimidade, da busca com Deus. Amém? E Jesus quer aumentar a sua fé. Versículo 27 e 28. Primeiramente, 27. Diz assim: observem os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Então, Jesus está chamando a sua atenção. Ele diz, olhe, veja, olhe ao seu redor e observe tudo que criei e tudo que sustento, coisas tão grandes. Quanto mais cuidarei e sustentarei vocês. No versículo 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Eu quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim: porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Lá em Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente ouve, você precisa ter fé, né? Tenha fé de que as coisas vão melhorar. Eu acredito que muitos de nós, a gente fala, como assim vou ter fé, né? Olha o caos que está hoje o mundo. É meio impossível acreditar que as coisas vão melhorar. Parece que, né, vai aumentando. Ia melhorar no mês de março, aí mudaram para abril, foi para maio, agora tem a possibilidade de ir para junho. Parece que as coisas não vão melhorar. É impossível ter fé, eu concordo com você. Mas hoje Jesus ele quer aumentar a sua fé. E a gente aprende, como que a gente aprende? Que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então você precisa continuar estudando, a se conectando à presença do Senhor, à palavra de Deus. Se a gente continuar ouvindo os fake news, né, olhando as pessoas que estão em nossa volta, desesperada, descabelada, desesperada, gritando, a gente não vai ter fé. A gente não vai conseguir. Mas se a gente parar e falar, olha, ei, não vou olhar nada, não vou ouvir ninguém, e continuar focado na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz, aí sim a gente vai conseguir ter fé. Amém? Existem inúmeros exemplos de pessoas que viveram o impossível porque tiveram fé. O que é fé? Vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. A gente consegue ver as coisas melhorando? Não. Pelo contrário, parece que as coisas estão piorando, né? E a fé, ela não é você não tem fé pelas coisas que você está vendo, né? É aquilo que a gente não vê. A gente está acreditando que as coisas vão melhorar, isso é fé. Infelizmente, nem todo mundo consegue. Então, Jesus, ele quer te dar isso hoje. Ele quer que você saia daqui com fé no seu coração, de que as coisas vão melhorar, mesmo que ao redor as circunstâncias dizem que não, que as coisas vão piorar. Mas o Senhor está dizendo que Ele quer colocar fé no seu coração. Ele quer que você saia daqui convicto que o amor dEle é maior, que Ele vai cuidar e Ele vai suprir as necessidades do seu coração. E, como a gente está falando que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, existem inúmeras pessoas na Bíblia que viveram situações impossíveis, momentos difíceis, e elas só conseguiram viver o impossível de Deus na vida delas porque elas tiveram fé. Lá em Hebreus capítulo 11, mas no versículo 7, diz assim: pela fé, Noé construiu uma arca para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Versículo 11, de Hebreus 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceder e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Versículo 17 a 19 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido a promessa, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu o seu filho de volta dos mortos. Então, são pessoas que estavam em situações complicadas, difíceis, mas elas tiveram fé. Fé de que Deus ia dar um jeito, né? Que o Senhor ia a favor delas, para o melhor delas, né? Noé, Sara, Abraão, todas essas pessoas foram, eu só citei 3, mas existem inúmeras pessoas que a gente pode citar. Então, nós não somos diferentes dessas pessoas. Deus, ele continua o mesmo Deus, né? Desde a antiguidade até hoje, ele continua o mesmo Deus, o Deus do impossível, aquele Deus que se a gente acreditar, se a gente ter fé, ele vai responder o nosso coração. Ele vai suprir a nossa necessidade. Amém? Jesus quer mudar seus valores. Versículo 31 diz assim: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas vezes a gente se preocupa nessa questão da nossa família, de como a gente vai vestir, de como a gente deve se comportar no nosso emprego, na nossa empresa. Não que isso não seja importante. Nossa, é muito importante isso, né? É a nossa vida. Mas muitas vezes a prioridade do nosso coração tem se tornado isso, né? A gente tem se preocupado demais em se vestir, em comer, em fazer, ou muitas vezes reagir a alguma situação, mas a gente não para pensar: será que isso vai edificar no reino de Deus? Será que isso é da vontade de Deus para a minha vida? Muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados, não por causa das longas horas ou demasiados afazeres, mas porque estamos assumindo responsabilidades que não eram para ser nossas, ou que nunca deveríamos fazer daquela maneira ou naquele momento. Vamos acreditar na promessa do nosso Senhor, que quando aceitamos o jugo que Ele destinou para nós, vamos encontrar descanso.
Então, muitas vezes a gente se encontra cansado, desanimado, porque muitas vezes situações da nossa vida era para a gente entregar para Deus, mas a gente toma, né? Toma de Deus e a gente se preocupa. Essa preocupação gera ansiedade e vai gerando tantas outras coisas que acabam nos tornando desanimados, cansados, sobrecarregados, igual falou. Sendo que tudo isso, o Senhor fala que a vida com Ele é leve, né? E não tem fardo nenhum. Então, eu quero que você reflita nisso. Será que eu estou pegando o jugo de outra situação, de uma situação que não é minha, e eu deveria entregar para Deus, eu não estou fazendo? Eu quero convidar você a fazer isso nessa noite, a sair daqui e falar: Senhor, me ajuda essa semana, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu não quero ficar cansada porque eu estou tomando, né, essas situações da tua vontade, do centro da tua vontade, porque a gente precisa entregar. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa entregar para Deus. Amém? Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então, se nós estamos sentindo cansados, se nós estamos nos sentindo sobrecarregados, é porque tem algo errado, né? O Senhor, Ele fala que o jugo dele é fácil e o fardo dele é leve. Então, a nossa vida tem que ser assim, fácil e leve. Dá vontade de rir, né? Porque a nossa vida não tem sido assim ultimamente, né? A gente fica desesperado, ansioso com muitas coisas. Mas eu quero lembrar você nessa noite que a vida com Deus, ela é leve, fácil. Ela não gera cansaço em nós. Né? Se isso está acontecendo é porque a gente não está confiando em Deus como a gente deveria. Então, cuide das coisas de Deus. Que assim como a gente cuida das coisas de Deus, Ele vai acrescentar aquilo que o nosso coração deseja. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Então, nesse mundo, quando a gente aceita Jesus, a gente não deixa de sofrer. A gente não deixa de ser perseguido, de ter aflições. Mas a diferença é que nós não estamos sozinhos. Né? Lá no mundo, quando a gente não tinha Jesus, a gente passava por tudo isso sozinho, muitas vezes desamparado, sem direção nenhuma. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós continuamos tendo aflições, preocupações, inseguranças. Mas é diferente porque a gente tem onde recorrer. Né? Se a gente está com dúvida, está com insegurança, a gente vai direto na fonte, que é a presença de Deus. Se a gente está se sentindo perseguido, a gente vai direto para a fonte, que é Jesus. Né? E um detalhe, se as pessoas perseguiram Jesus, que era o Jesus, quanto mais a gente, né? Mas o Senhor, Ele fala que Ele venceu o mundo e que nós também vamos vencer. Amém? Tudo
vem de Deus, a paz e a vitória. Amém? Jesus quer tirar o medo de você. Versículo 32 de Lucas 12. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Jesus está dizendo, meu amigo, não tenha medo, eu estou com você. Quando nossa vida aqui terminar, eu tenho a vida eterna para você. Creia, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esses dias, nesses domingos atrás, não me recordo quantos, mas a gente ouviu falar sobre o medo, né? Que o medo ele não pode nos paralisar. Ele tem que ser apenas um alerta. Então, que o amor do Senhor possa lançar todo o medo do nosso coração. Medo de não dar certo, das coisas não melhorarem, das coisas não se normalizarem, da rotina não voltar, ou da gente ser quebrado financeiramente, que a gente possa pedir para Deus tirar todo esse medo do nosso coração. Né? Porque quando a gente tem medo, quando a gente se sente preocupado, com ansiedade no coração, é porque a gente não está confiando em Deus. Né? A gente está lá, fala, Deus, obrigado por esse dia, Deus, eu amo o Senhor, Deus, eu estou aqui, pode usar a minha vida, mas muitas vezes a gente não ama o Senhor de verdade. Se a gente tem ansiedade, se a gente está preocupado, se a gente tem medo, isso significa que o amor do Senhor não está em nós. Né? Quando o medo chegar, a gente precisa pedir imediatamente, Deus, me ajuda, eu estou começando a ficar com medo, estou começando a ficar ansiosa, preocupada com essa situação, não permita, porque quando eu fico assim, eu tiro o controle de Deus. Né? Eu acabo estragando aquilo que era para ser um crescimento espiritual, aquilo que era para ser uma experiência de Deus comigo, eu acabo estragando, porque eu tento resolver. Né? Amém. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Isaías 40, versículo 26. Diz assim: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Então, a gente precisa acreditar e confiar em Deus, um Deus que sabe o nome das estrelas. E são muitas, muitas estrelas. Como que o Senhor não vai saber cuidar de nós? Como que o Senhor não vai ter a atenção toda para nós? A gente precisa entregar esse medo ao Senhor e pedir, Deus, no lugar do medo que está no meu coração, que reine o teu amor. Porque o teu amor ele é poderoso o suficiente para lançar todo o medo. Amém? E, para a gente finalizar, Jesus quer dar o melhor para você. Versículo 33 de Lucas, capítulo 12. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Comparando a tudo de valioso que hoje você tem aqui na terra, Deus tem algo ainda muito mais especial para você, acredite. Por isso Jesus disse lá no versículo 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E onde está o seu coração? Se ele estiver no lugar certo, muitas coisas boas vão acontecer em sua vida. Então, onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está nas preocupações? Será que o nosso coração está pensando no dia de amanhã? Está pensando nos boletos da vida? Será que o nosso coração está pensando nas notícias ruins que tem passado todos os dias e, infelizmente, tem aumentado cada vez mais? Será que o nosso coração está no que a gente deve vestir amanhã, do que a gente deve comer amanhã? O nosso coração está no Senhor.
Provérbios, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. 1 e 2. Diz assim: Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Lá em Provérbios, ainda no capítulo 3, mas no versículo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o seu caminho, o que deve fazer. Ainda no capítulo 3 de Provérbios, versículo 21 a 26. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 23. Tudo isso seria bom se a gente anotasse, né? Porque essa semana, quando vier de novo o medo, a insegurança, a ansiedade, a gente lembre da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 23. 20 ao 23. Diz assim: Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa guardar o nosso coração. O nosso coração precisa estar protegido e seguro, totalmente voltado a Deus. É só Ele que consegue cuidar e muito bem. É só o Senhor que consegue cuidar do nosso coração. Amém? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, então saiba que o Senhor tem o melhor para você. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Ainda em Romanos 8, mas o versículo 28 diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Então, por mais que esteja difícil, por mais que esteja difícil de acreditar que as coisas vão melhorar, assim, esteja difícil de ter fé, a gente precisa lembrar que tudo coopera para o bem, para o nosso bem, porque a gente ama Deus, certo? Então, tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Se a gente está entregando corretamente, se a gente está confiando corretamente, tudo que acontecer é para o nosso bem. Por mais que é dolorido, por mais que é difícil, por mais que a gente se perder e fala: Deus, por quê? A gente precisa lembrar de Romanos, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento e para o nosso chamado, para o nosso ministério, para o nosso testemunho. Amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13,
delicados, muito difíceis. A gente precisa lembrar que Deus, Ele sabe o nosso limite. Ele sabe até onde a gente consegue aguentar. E se houver alguma situação, né, algum conflito que a gente não saiba reagir, ou muitas vezes que a gente não sabe responder, muitas vezes a gente não aguente, o Senhor, Ele vai dar o escape, né? Ele vai dar a resposta para você, Ele vai dizer o que você deve fazer. Amém? Para finalizar, existe uma ilustração da nota de R$20, essa era a música. Eu achei muito interessante, eu falei, legal. Diz assim, que um seminarista, ele estava dando a palestra dele e tal, e aí ele pegou uma nota de R$20. Aí ele falou assim, quem quer essa nota de R$20? Aí todo mundo, né, falou, eu quero. Aí ele falou assim, tá, vai ser de alguém de vocês aí. Mas antes, eu vou fazer uma coisa. Aí ele pegou essa nota, aí ele amassou a nota e falou assim, quem ainda quer essa nota de R$20? Aí todo mundo permaneceu com a mão levantada, né, R$20. Aí ele falou assim, ok, mas ainda. Aí ele jogou no chão, pisou, amassou, pisou mesmo. E aí ele falou assim, quem ainda quer essa nota? E aí as pessoas permaneceram com a mão levantada. E o que a gente aprende, moral da história, né, sobre essa ilustração? Que aquela nota, mesmo amassada, mesmo suja, ela não perdeu o valor dela, né? E assim nós somos, igual essa nota de R$20. Por mais que a gente esteja cansado, amassado, apertado, né, sujo, a gente não perde o nosso valor para Deus. Deus, Ele continua nos querendo, Ele continua buscando, tentando nos comprar, né? E Ele já conseguiu, Ele deu o Filho dele por nós, amém? Então, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, fechar os seus olhos. E se você está com o seu coração preocupado, se você está ansioso, desesperado por alguma situação, ou até mesmo por tudo que a gente está passando nesse tempo, quero que você feche seus olhos, leva sua mente ao Senhor agora, coloque a mão no seu coração, não sei, mas diga isso ao Senhor. Senhor, eu estou preocupada com isso, com aquilo, eu estou muito ansiosa porque eu preciso da resposta dessa situação. Eu não sei o que você tem passado, como está a sua vida, mas eu quero pedir para você. O Senhor, Ele está aqui e Ele diz que Ele quer tirar todas as preocupações, todas as ansiedades, Ele quer mudar os nossos valores. Ele tem perguntado onde está o nosso coração. E se o seu coração não estiver na presença dEle, não estiver nele, eu quero convidar você nessa noite a pedir, Senhor, redirecione o meu coração para a tua vontade, que as coisas não possam me influenciar e que se porventura eu esteja cansado, sobrecarregado de alguma situação, que o Senhor tome de volta o controle dessa situação, porque a vida com o Senhor é leve. Então, Senhor, eu estou aqui com o meu coração, eu quero convidar você a abrir o seu coração nessa noite, a dizer tudo aquilo que tem incomodado, tem perturbado muitas vezes o seu sono, a sua saúde. Eu quero que você diga ao Senhor nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração entregue, Deus, totalmente entregue ao Senhor, na Tua presença. Senhor, o Senhor sabe, Deus, o quanto difícil tem sido esses dias, Pai, situações que têm cada vez mais sendo pesadas e difíceis de suportar, Pai. Mas nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor não vai permitir que nada aconteça, aquilo que nós não iremos suportar.
agradecer porque nós recebemos sim a paz, a tua presença